Quero agradecer a pastora Valéria, o pastor Fabiano e a missionária Magda, o pastor Lucimar e toda a igreja de Linhares. Amém? Louvado seja o Senhor. Confesso que estou um pouco nervoso. E a primeira vez que eu preguei, foi me dada a oportunidade, eu fiquei nervoso. E preguei 1 minuto e meio, não foi? E passei para a missionária Chile e falei, continua aí, porque não sai mais nada não. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Algo que Deus tem tratado comigo, tem me exortado e me edificado na presença dEle. Aleluia, Jesus. Livro de Tiago, capítulo 4. Está depois de Hebreus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Versículo 7. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Somente até aqui. Amém? Se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, pode permanecer. Eu quero só fazer mais uma oração de adoração ao Senhor aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez eu agradeço, Senhor, glorifico o Teu nome. Ó Pai, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, que o Teu Espírito Santo possa fazer todos entender essa mensagem. E que da mesma forma, Espírito Santo, que o Senhor tem queimado no meu coração essa mensagem, o Senhor faça queimar no coração da Tua igreja, Senhor, fortalecendo a Tua igreja, edificando a Tua igreja, Espírito Santo, e despertando a Tua igreja, assim também como o Senhor tem me despertado. Espírito Santo, fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós continuamos a adorar e a glorificar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ainda que nós não reconhecemos, ainda que nós esquecemos de agradecer o Senhor. Neste momento, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, e glorificamos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Amados, confesso que é uma mensagem simples, pequena, mas algo que Deus tem tratado forte comigo. E o Senhor, Ele tem, igual eu disse aqui, o Senhor tem me exortado, mas tem me despertado. Louvado seja o Senhor. Está sendo inaugurado a igreja aqui em Linhares. Deus conta com a igreja, Deus conta conosco que somos a igreja, em resgatar mais almas, em restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar filhos, se possível for, restaurar a sociedade. O Senhor conta com a igreja para isto. Louvado seja o Senhor. E algo que Deus, Ele tratando isso comigo, Ele dizendo: meu filho, eu conto com você, eu conto com todos os meus filhos para isso. Deus tratando isso comigo, Ele disse, quando eu comecei a meditar, Ele me levou a meditar em Tiago 4, e Ele começou a dizer: da onde surgem as guerras em você? Da onde surgem as guerras dentro da minha igreja? Aonde surge? Da onde vêm essas guerras? E ali Deus tratando comigo e Deus falando: você sabe que guerras são essas? Essas guerras internas dentro de você, na sua mente, no seu coração.
Ora você concorda, ora você discorda. Ora você está alegre, ora você está triste, ora você sente dor. Ora vem revolta, ora vem ódio. Da onde que vem essas guerras? Que mais te entristece, que mais tira a sua força, que mais te deixa às vezes frustrado do que te edifica? Da onde vem essas guerras? Meu Deus. E por esses dias eu até vendo algumas pessoas, é interessante porque às vezes aquelas pessoas que não conhecem Deus, elas não dão tanto crédito para Deus e nem dão tanto crédito para o diabo. A gente vê essas pessoas às vezes sorrindo, e quando vem as lutas, elas passam por cima, e eu vou vencer, e às vezes até coloco o nome de Deus na frente. Eu vou vencer, Deus vai me abençoar, é pela fé. E essas pessoas vão sorrindo, e vão lutando, e vão conquistando. E às vezes a gente cristão, conhecendo o Deus que nós temos, sabendo as astutas ciladas do diabo, às vezes caminhamos lamentando, murmurando. E Deus tratando comigo: meu filho, da onde vêm essas guerras dentro de você? E ali o Senhor vem mostrando: vem de você mesmo. Vem de você mesmo essas guerras. Senhor, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu vou fazer, hoje eu não vou fazer. E o Senhor tratando comigo, o Senhor dizendo: essas guerras começam a surgir quando você tira o foco das minhas vontades para a sua vida e fica focado nas suas vontades, no seu eu, no seu querer. E aí começam essas guerras, porque aí você quer conquistar uma coisa que talvez ainda não é o tempo de Deus, ou não é para você conquistar aquilo. E aí começam essas guerras, que mais traz tristeza do que alegria, que mais traz desânimo do que força para continuar a jornada. Essas guerras estão dentro de nós quando a gente, o capítulo vai mostrando que a gente começa a desejar, a querer coisas agora, hoje, coisas que não é para nós, porque o Senhor vai nos falar que os planos dele é maior do que os nossos, que os pensamentos dele para nós é maior do que os nossos pensamentos. E eu e você como igreja, nós temos que estar sarados, para que a gente consiga continuar a nossa jornada e ainda resgatar almas para Cristo. É preciso nós estarmos sarados. E Deus ali, Ele começou a tratar comigo, Ele começou a me exortar e ao mesmo tempo me edificar. Filho meu, essas guerras que você passa, esses conflitos interiores, está vindo de você mesmo. Porque às vezes a gente joga para o lado do diabo, né? Nossa, essa luta que eu estou passando, essa dificuldade, é o adversário da minha alma, é o diabo. E ali o Senhor tratando comigo, o Senhor dizendo: meu filho, não é o seu adversário. Ele apenas está achando a brecha na sua tristeza, na sua angústia, na sua murmuração. Ele acha essa brecha no seu ódio, na sua revolta. Ele acha essa brecha e aí ele começa a atacar mais certo ainda. Cadê o seu Deus? Você não oferta, você não dizima, você não vai na igreja, você não pede oração aos pastores, às pastoras. Então por que isso tudo está acontecendo? O adversário, ele acha a brecha e ele começa a aproveitar essa brecha. Mas a guerra começou dentro de você, quando você tentou conquistar e não conseguiu. Quando você, igual já aconteceu comigo, achar isso é de Deus. E às vezes Deus vem, né, usando várias pessoas. Glaube, não é. Glaube, vigia. Não, mas eu sou profeta, eu profetizo, eu oro. Mas ali Deus já estava falando. Então começa essas guerras dentro de nós. De onde vêm as guerras
e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Porque dentro de nós há uma guerra. Às vezes quando Deus fala, fique em silêncio, a gente quer falar. Às vezes Deus fala, vai orar, e a gente quer andar pela casa. Vai meditar na minha palavra, e a gente quer ler um jornal. E a guerra aqui dentro começa. Estava eu e o Tiago conversando ontem, e a gente estava falando acerca disso. Que às vezes a gente está dentro de casa, eu costumo dizer isso de vez em quando, a gente está dentro de casa, a gente sabe o que tem que fazer, e a gente não faz. E fica aquele incômodo aqui dentro, sabe? Poxa, eu tenho que orar, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que jejuar, eu tenho que ligar para alguém para conversar de Deus, alguém que precisa, mas não, eu não vou fazer isso agora, e fica aquela guerra, e tudo em volta fica ruim, nada satisfaz. A guerra começa dentro de nós. A luta, a batalha começa aqui dentro, começa aqui dentro. E o Senhor está dizendo isso para nós, igreja minha. Começa a observar a sua vida, começa a observar da onde que está vindo essa guerra. Está vindo dos seus pensamentos. Às vezes a gente questiona demais, pergunta demais, quer resposta demais, mas a gente não vai buscar intimidade com Deus. E aí começam essas guerras, começam essas lutas. É tão interessante que quando começam essas guerras dentro de nós, a gente começa a acusar as pessoas que estão mais próximas de nós. A culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Um exemplo aqui simples, dentro da sua casa. Às vezes você vai arrumar a casa, você vê que a casa está bagunçada, você olha, fica um tempo ali quieto, e aí você começa lá. Fulano deixou o copo lá naquele lugar, Beltrano deixou a coberta desse jeito, e começa a vir aquelas guerras, e aí você começa a ficar revoltado com a pessoa mais próxima do seu lado. A guerra começa aqui dentro, e o diabo ele aproveita, ele começa a observar, opa, ela já está atribulada, ele já está atribulado, eu vou jogar mais um bocadinho de seta. Fulano não me ajuda, Beltrano não me ajuda, eu não quero fazer mais nada. E olha que interessante, de repente você vai para o seu quarto, ora, Senhor, eu expulso todo demônio, eu expulso toda a preguiça, todo cansaço, todo ódio, Senhor, toma essa casa. E você levanta. Quando vê, você já está disposto a arrumar a casa. Você já está disposto a tratar bem o seu próximo. Porque aquela guerra já saiu, porque a presença do Senhor ocupou no momento em que você foi buscar em oração. As guerras da igreja começam dentro da igreja, dentro de nós. Quando nós estamos vazios da presença de Deus, nós começamos a olhar e a dizer, me falta isso, me falta aquilo. E quem está de fora, está olhando para as nossas vidas e dizendo, poxa, quem dera se eu tivesse o que o pastor Glaube tem. Aleluia. Mas quando a gente tira o foco do Senhor, quando nós estamos vazios da presença de Deus, a gente começa a olhar para as coisas e começa a dizer, está faltando isso, está faltando aquilo, e as guerras começam aqui dentro. As guerras começam dentro de nós. E aí a gente começa a questionar a Deus. Uma das coisas que Deus tratou comigo, eu vindo para cá dentro do carro, o Senhor dizendo para mim, o que mais oprime você? O que mais te deixa triste? O que mais te deixa angustiado? São os demônios ou a falta da minha presença? O que mais arranca a sua força? São os demônios ou a falta da presença do Senhor? E a gente coloca a culpa nos demônios. Senhor, eu estou desta maneira por causa do diabo.
É por causa do inimigo. E o Senhor ali tratando comigo dentro do carro, o Senhor dizendo, não, meu filho, não é por causa do diabo, é falta da minha presença. É falta de intimidade comigo. Porque todo homem, toda mulher que está cheio da minha presença, ele passa as tribulações louvando e exaltando o meu nome. E o Senhor tratava isso comigo. Então as guerras que começam dentro de você são as coisas que você deseja, você tira o foco de mim, você começa a focar nas coisas desse mundo, e aí as guerras começam, as lutas interiores começam, e aí você se sente sozinho, você se sente fraco, você se sente angustiado, você se sente triste. As guerras começam dentro de nós. E ali o Senhor tratando comigo, e só quando você enche da minha presença, é que essas guerras começam a cair por terra. E nós somos prova disso, quando a gente passa pelo menos um dia de oração, um dia de meditação da palavra, você começa a ser cheio, você começa a adorar o Senhor. Toda pessoa que chega perto de você, você tem uma palavra de ânimo. Toda luta que vem, você fala, não, eu vou passar essa luta, porque o meu Deus é maior, Ele está comigo. Aí você está cheio da presença de Deus, então não tem guerra. E ali Deus tratava comigo, meu filho, as guerras dentro de você, são elas que te paralisam. São elas que não deixam você contemplar a minha glória, as minhas maravilhas. São essas guerras dentro de você. E a guerra dentro de você, ela se manifesta quando você está sem a minha presença. Quando você está fraco, quando você não está orando, quando você não está meditando na minha palavra, quando você não está consagrando a minha vida, a sua vida. E ontem eu dei um triste, vou dizer assim, um triste testemunho para a pastora Valéria, a missionária Silvana, minha esposa. Pastor Fabiano também estava dentro do carro, e eu estava comentando, eu falei, olha, ontem eu fiz um jejum, no horário de meio-dia, eu comecei um propósito. Eu trabalho de Uber, e quando deu 3h20 da tarde, falei, eu vou parar o carro, senão eu vou bater esse carro. Porque eu comecei a cochilar no volante. E eu estava naquele propósito de jejum. E eu parei o carro, falei, só vou dar uma cochilada para o sono ir embora. E quando eu acordei com o celular apitando, pessoas me chamando, estava dando 4h20 da tarde. E ali o Senhor estava tratando comigo, dizendo, você está vendo o nível da guerra? O nível da batalha? A ponto de você sentir um sono profundo. Alguns historiadores dizem que quando Jesus chama os discípulos para ir orar com ele, ali no jardim do Getsemane, e os discípulos dormem, os historiadores dizem que os discípulos dormiu por causa da pressão que estava naquele lugar. E eles não estavam preparados, eles não se prepararam para estar com Jesus ali em oração. Então o Senhor estava tratando comigo, meu filho, desperta, porque as guerras que há dentro de você é a falta da minha presença. E no versículo 7 continua dizendo, assim sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor dizendo para mim, meu filho, obedeça a minha ordem. Quando eu disser para você, vai orar, meu filho. Quando eu disser para você, faz um propósito, faça um propósito. Quando eu digo para você, medita na minha palavra de dia e de noite, medita na minha palavra, sujeita a minha voz, sujeita a minha ordenança. Resista ao diabo. O diabo vai dizer, não ora agora. O diabo vai dizer, vai mexer no celular, vai assistir uma televisão, fica mandando mensagem para alguém. O diabo vai dizer isso, meu filho, mas sujeita a mim, o Senhor. Ouve a minha voz e obedeça as minhas ordenanças.
E Deus tratava comigo, Ele dizendo: olha, lembra quando eu falei para o povo de Israel, eu coloquei diante deles a bênção e a maldição. E eu ainda falei para eles: olha, toma posse da bênção, vai ser melhor. E Israel, a partir da sua caminhada, ao decorrer da sua caminhada, Israel deixa a bênção e toma posse da maldição. E às vezes é assim com a gente. Deus fala: meu filho, aprofunda comigo em oração, aprofunda comigo meditando na minha palavra, consagra a sua vida, e você vai ver as bênçãos que eu tenho para a sua vida. Você vai ver as portas que vai se abrir ao seu favor. E resista ao diabo, porque eu estou falando isso para você, mas o diabo vai vir se opor. Não ora, não jejua, não medita na palavra. O diabo vai dizer: você está cansado, vai dormir. Você está cansado, vai ficar ali na sala, na frente da televisão. E o Senhor, Ele precisa da igreja. O Senhor, Ele conta contigo. O Senhor, Ele conta contigo. As guerras que surgem contra você, começa dentro de você. Essas guerras começam dentro de você. O Senhor me faz lembrar aqui rapidamente quando Ele chama Moisés. E Moisés trava uma guerra com ele mesmo. Senhor, eu ia até Faraó, Senhor. Quem sou eu? Senhor, eu sou pesado de língua. Ele começa uma guerra, que ele começa a olhar para ele. Ele começa a olhar para as dificuldades. E Deus vai tratando com ele. Deus vai ir tratando contigo, igreja. Deus, Ele vai ir tratando contigo, porque Ele tem um chamado na sua vida. Tem almas que vão se render aos pés dEle através da sua vida. E Moisés arruma uma guerra ali, Deus vai tratando com ele, a ponto de nós analisarmos a passagem, parece que Deus fica nervoso com ele. Moisés, quem criou o homem, quem fez a boca do homem, não sou eu, Senhor? Pai. É o Senhor, igreja. E o Senhor está dizendo nessa noite: obedeça a minha voz. Obedeça a minha voz. Resista ao diabo. E é tão interessante que eu continuei lendo e o Senhor disse: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O Senhor tratando comigo, dizendo: parece que a todo momento você está pertinho de Deus, não parece? A gente coloca isso no pensamento. Não, a todo tempo eu estou pertinho de Deus. Mas aí o Senhor me fez eu analisar o meu proceder, o meu caminhar. Como que está o meu coração, como que está os meus pensamentos. E Deus ali tratando comigo: você está mesmo perto de mim? Quando você analisa os seus pensamentos, quando você analisa o seu coração, quando você analisa as suas atitudes diante das batalhas da vida, você está mesmo perto de mim? E ali eu falei com o Senhor assim: eu estou longe. E o Senhor se achega a mim. E eu vou me achegar a você. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Igreja, e o Senhor tem tratado muito comigo, Ele dizendo: meu filho, você mesmo prega sobre isso, que está perto o arrebatamento da igreja. Você tem visto quantas pessoas sofrendo no mundo, e eu preciso da tua intercessão. Eu preciso da tua disposição. Só que você está longe de mim, você acha que está perto, mas você está longe. Aí você fica nessas guerras internas. Aí você fica nessas lutas internas. Eu acredito que muitos de nós pensam isso: ah, Senhor, se eu pudesse voltar alguns anos atrás,
Já passou, igreja. Foi isso que o Senhor tratava comigo. Já passou, meu filho. Que mente é essa? Ah, Senhor, se eu pudesse voltar lá quando eu estava estudando, meu filho, já passou. E você acha que eu não posso fazer milagres na sua vida a partir de agora? Senhor, mas agora eu já tenho tal idade. Meu filho, não interessa. Está vendo como que você está longe de mim? Está vendo como que você já não lembra mais da minha glória, das minhas maravilhas, da minha grandeza? E é interessante que a gente até prega isso, mas depois Deus ele vai tratando comigo como Ele me exortou, mas está me despertando, dizendo: meu filho, as guerras dentro de você, as lutas começam dentro de você. Para de dar crédito ao diabo. Ele não tem força suficiente para vencer a minha presença. Você pode perceber que quando você está cheio da minha presença, o diabo até tenta, mas ele não consegue. Glória a Deus. Aleluia. Como pastor, se não me foge a memória, o pastor Fabiano pregou, ele até prepara, ele até forja a arma, ele prepara ela para vir contra você. Mas quando você está cheio da minha presença, aleluia, essas armas caem por terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando você não está cheio da minha presença, essas armas preparadas têm êxito. E quando nós somos atingidos, aí nós ficamos mal-humorados, aí nós reclamamos, murmuramos, duvidamos de Deus, colocamos a culpa em outras pessoas, porque a arma está nos atingindo. Mas quando nós começamos a nos revestir da presença de Deus, começa a cair por terra. Aleluia. Papai. Eu me lembro uma vez que eu orando, e eu pedindo a Deus, eu estava numa guerra interior muito grande. Eu comecei: Senhor, volta. E se o Senhor quiser não voltar para arrebatar a igreja agora, me leva. E eu orando. E até que de madrugada Deus me deu um sonho. Irmão, foi tremendo. Eu ajoelhado, chorando num certo lugar. E de repente desceu do monte um homem. Aquele homem com roupas compridas. E quando ele chegava perto de mim, ele não falava nada. Ele só colocava nas minhas costas um manto. Aquele manto branco e azul. Ele colocava nas minhas costas, olhava para mim e ele subia de novo. E eu fui perguntar para Jaqueline na época. Contei para ela o sonho. E eu lembro, se não me foge a memória, ela falou: olha, esse manto, o branco, representa a santidade. E o azul, eu lembro que ela falou que o azul representava, não sei se era paz de espírito, alguma coisa assim. E ali eu entendi, o Senhor falava: eu não vou te levar, mas eu vou te dar santidade e paz de espírito, para você continuar a sua jornada. É isso que você precisa nesse momento: santidade e paz de espírito, mais nada. Louvado seja o Senhor. E às vezes nós começamos: Deus, eu preciso da casa, eu preciso do carro, eu preciso do sapato, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Senhor falava: não, você precisa de paz de espírito, você precisa consagrar a sua vida, você precisa de santidade, você precisa largar a televisão, largar o celular, largar o videogame, você precisa levantar pelas madrugadas. É isso que você precisa e mais nada. Igreja, o Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo. Uma certa vez eu no monte olhando para o monte de Benfica, e eu olhando tudo, o Senhor falando: meu filho, olha quanta perfeição que eu fiz. E eu observando, falando: Senhor, tudo perfeito, o vento, as montanhas, o céu, tudo. E o Senhor falou: então, sabe os problemas que te acontecem? A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa são dos homens. Vocês que tomam decisões precipitadas, vocês que falam coisas que não é para falar, vocês que deixam de fazer quando eu digo faça, porque tudo que eu faço é perfeito.
Então as guerras que acontecem na sua volta começam dentro de você. Quando você deixa de ter intimidade comigo. Quando você deixa de buscar a minha face. E para terminar, Moisés passa 40 anos. Moisés passa 40 dias e 40 noites no monte com Deus. E Deus tratando com ele várias coisas. Ele tendo intimidade com Deus. Sem chances do diabo se aproximar. Sem chance de Moisés murmurar de alguma coisa. Porque ele estava em intimidade com Deus. Mas agora, olha toda aquela multidão de Israel lá embaixo. Que não estava tendo intimidade com Deus. Enquanto Moisés, um só, numa intimidade profunda com Deus, toda aquela multidão lá embaixo já tinha se afastado de Deus. Já estavam murmurando, falando que Moisés estava demorando, falando que Deus já não era com eles mais, que eles preferiam o bezerro de ouro, que eles preferiam o Egito, pedindo a Arão, faça um bezerro de ouro para que ele tome agora a nossa frente. Quando nós perdemos a intimidade com Deus, a gente se comporta como o povo de Israel. A gente se comporta como o povo de Israel. Esquecemos da grandeza de Deus. Esquecemos dos milagres, esquecemos das bênçãos, das maravilhas que Deus tem nos feito. Igreja, então, o que o Senhor trata conosco nessa noite é isso. Observa as guerras que têm acontecido dentro de você. Não é culpa do diabo. A culpa é sua. Você que não se achega ao Senhor, você que não consagra, você que não adora ao Senhor, então essas guerras vão permanecer aí dentro. Vão arrancar sua alegria. Essas guerras vão fazer isso. Mas a partir do momento em que você falar, chega, agora eu quero me aprofundar com Deus, eu quero consagrar a minha vida, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, essas guerras saem, o Senhor começa a invadir a sua vida, o Senhor começa a preencher o seu coração. Só para finalizar, eu lembro uma vez que eu liguei para a pastora Valéria e para a pastora Joelma, e eu falei para elas assim: aqui, vocês não tem nenhuma casa aí pra gente, não, uma casa que está bem atribulada, cheia de demônio mesmo, porque eu quero orar, eu quero expulsar mesmo. Quando você está cheio da presença de Deus, é assim. Você quer entrar no mais profundo, você quer ser ousado, você quer ser ousado. Mas quando a gente perdemos a intimidade com Deus, aí começam as guerras. E é tão interessante, missionária Magda, pastor Lucimar, que quando começa a vir essas guerras, a gente fala: eu não quero mais fazer a obra, eu não quero mais ajudar, eu não sou capacitado, Deus não tem nada comigo, porque as guerras entrou. A gente está focado nas lutas, a gente está focado nas dificuldades. Mas quando a gente se enche da presença de Deus, a gente faz igual o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. O profeta estava desistindo, mas quando ele contemplou a glória de Deus, ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Então é o que o Senhor está falando para a igreja de Linhares, para a igreja de Benfica, para você. Identifica as guerras dentro de você. Se achega a Deus, obedeça a Deus, resista ao diabo, porque grande é o que o Senhor vai fazer. Fique de pé nessa noite.